estar aqui de novo, mais um domingo, para adorar o nosso Deus, né? Prestar esse culto de adoração ao Senhor. É a sua vontade, né? Que toda a sua igreja se reúna nesse propósito. Né? Um coração sincero, um coração que tem um prazer, alegria de estar se reunindo para adorar esse Deus maravilhoso. Quem conhece esse homem? Deu R$50, 50 centavos. Então não vou falar. Porque se vocês acertarem, ele entra no carrinho, né? Quem falou vai saber que vale. Vai saber que é um engraçadinho aí, sabe? 50 centavos, Silvio. Não pode falar, teu. Se ganhar não vale, aquele grupo lá. Ninguém sabe. O Wesley sabe. Não. É sem óculos. Hã? Não. É sem óculos, você pode fazer de um lento. Esse homem, ele se chama Gates, né? O Mateus conhece. O Mateus falou a respeito dele esses dias. Esse homem foi aquele que eu pedi para o Gui passar o último cântico. Por isso que eu levantei quando o Gui falou, vamos cantar só esse último cântico. Sou feliz. Né? E acabou o cântico, eu já levantei para vir para cá, o Gui me atropelou ali. Aí eu voltei para o meu lugar. Né? Esse é a pessoa que inspirou esse cântico aí, sou feliz. Né? Ele tem uma história por trás desse cântico aí. Esse homem, ele viveu a sua vida toda em Chicago. Né? E ele nasceu em 1829 e o falecimento dele foi em 1888. A gente dá para ver que ele não viveu tanto tempo, né? Uns 60 anos, mais ou menos, 58, 60 anos. Né? E certa vez, na década de 1870, foi um ocorrido, né, que chamou a atenção da vida dele. 1870, nessa década de 1870, esse homem era bem próspero, ele era um advogado. E além de ser advogado, ele também tinha negócios em Chicago, ele investia muito lá. Né? Chegou certo tempo que Chicago acabou pegando fogo, teve um incêndio lá e uma boa parte da cidade foi incendiada. Ele perdeu 1/3 de toda a sua riqueza. Não foi muita coisa, né? 1/3, mas teve uma perca nessa década aí. Depois disso, esse homem ele tinha 4 filhos, ele veio, né, durante essa década, ele veio a perder um dos seus filhos também, após esse incêndio. Né? Ele, com esse incêndio, muitas pessoas da cidade ali perderam tudo que tinha. Pessoas pobres, né, perderam casa, perderam tudo. E o casal, a mulher dele chamava Ana. Né? Esse casal, com os bens que ele tinha, mesmo com a perda que ele teve, ele se empenhou em ajudar as pessoas, né, que sofreram com aquele incêndio ali na cidade. Eles ajudaram muito aquela cidade de Chicago nesse sentido. E após isso, o filho dele veio falecer. Ele perdeu um dos seus filhos ali. Né? Foi uma perca muito grande. Né? Foi um pedaço que saiu, um rancor foi arrancado do peito daquele homem ali, da sua mãe, da sua esposa Ana. Para aliviar essa perca, o que ele fez? Ele ajustou uma viagem, né? E decidiram ele, a esposa Ana e as filhas dele, fazer essa viagem para ver se esquecia aquela dor, né? Mudava o ar ali, via novas coisas ali, para ver se eles esqueciam, né, o ocorrido, o sofrimento deles. Só que ele na viagem ele não pôde ir, devido ao emprego, a demanda no Chicago, os seus negócios ainda estavam muito altos, e ele falou para a mulher, olha, chegou a data, eu não vou poder ir, vá você e as meninas, né? Eu fico aqui, mas assim que acabar o trabalho aqui, eu vou encontrar vocês lá do outro lado, né? Então, foi assim que foi decidido. A Ana pegou as filhas e entrou mar adentro, do outro lado, para o seu destino. Nesse inteirinho, o barco, o navio, ele ocorre um acidente lá, um acidente muito grave, e muitas pessoas daquele navio perdem a vida ali também no meio do oceano. Né? A Ana se salva, né? E teve ali um resgate, e eles foram para o destino que eles estavam. Aí foi levado para aquela outra cidade mais próxima ali, e ela manda um bilhete para o seu marido. Né? A mulher enviou esse bilhete dizendo assim:
salva sozinha, né? Que ela contou a história toda, né? Ela foi salva, mas sozinha, identificando que as 3 filhas dele morreram também no acidente. Veja que dor, né? Em uma daquelas andanças, ele indo ao encontro da mulher, ele passou pelo local onde aconteceu o acidente, e ali ele inspirou esse hino, sou feliz, né? Tu me faça saber que em ti eu sou feliz, né? Para a gente passar por uma experiência dessa e não ter um conhecimento mais aprofundado de Deus, a gente pode jogar a culpa toda em Deus. Toda em Deus. Né? Mas esse homem parece que ele tinha uma maturidade muito grande, ele tinha um conhecimento muito grande a respeito de quem era Deus, que ele falou, independente de tudo isso que aconteceu na minha vida, eu quero que o Senhor só me faça saber que em ti eu sou feliz. Para mim isso é importante. Então, são coisas que acontecem em nossas vidas que às vezes nós não compreendemos, mesmo sendo cristãos, né? Mas Deus, ele continua no controle de todas as coisas, de todas as coisas. O título dessa aula, por isso que eu mandei, Mateus, pode tirar, o título dessa aula é Como enfrentar com maturidade as tempestades da vida. É difícil já passar pelas nossas tempestades, pelas nossas lutas, mas passar sem maturidade é complicado, né? Muitas pessoas ficam no meio do caminho, outras não voltam mais, outras culpam Deus, outras ficam ressentidas para o resto da vida, né? Então, nesse intervalo, nesse tempo que Deus nos dá juntos para conhecer a palavra de Deus, esse tempo é tempo de aprofundar no conhecimento de Deus, para saber de fato quem é Deus, e então a gente conseguir passar com maturidade as nossas dificuldades. Introdução. Para a gente introduzir essa aula, né, Jesus chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. Né, ele faz um convite, vamos lá, vamos para o outro lado do mar. Né, ele não dava só os discípulos sozinhos, outras pessoas pegaram os barcos também, seguiram, foram atrás de Jesus, e os seus discípulos foram no mesmo barco com Jesus. Qual o propósito da nossa mensagem? Trazer alguns pontos importantes para enfrentar as nossas lutas, né? Já que nós enfrentamos lutas e não tem como correr delas, elas virão. Às vezes nós estamos em casa, daqui a pouco chega uma carta lá que muda toda a nossa vida, né? Estava tão bom, não mexo com ninguém lá fora, não procuro envolver com nada, aí chega aquele negócio da prefeitura lá, fala, você está todo arruinado. Aí aquilo ali já tira o seu sono, né? Então como enfrentar isso, né? Vamos nos aprofundar, tirar alguns textos e a gente vai entender melhor como fazer isso para enfrentar. Meditar, eu coloquei para a gente meditar quando chegarmos em casa, né? Em Lucas 17:5 que fala, Senhor, aumenta-nos a fé. É preciso, isso é importante, que a gente tenha essa fé renovada, né? E essa indagação dos discípulos veio quando Jesus falou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando eles ouviram isso, foi tão forte para eles, foi tão, Senhor, aumenta-nos a fé. Porque para perdoar o irmão 2, 3 vezes, às vezes dá trabalho. Imagina 70 vezes 7. Né? É preciso ter uma fé, um conhecimento de quem é Deus, para a gente estar disposto a perdoar o nosso irmão. Né? Você vê que a fé está relacionada, né, com os nossos atos. Essa frase nasce no coração daqueles que realmente desejam ter um verdadeiro compromisso com o Senhor. Quando eles falavam, Senhor, aumenta-nos a fé, porque eles queriam de fato ter esse compromisso de perdoar. Perdoar. Então aumenta-nos a fé. Quem faz um pedido desse, quer ter um compromisso com Jesus. Né? Então, fazendo esse ensaio todo, né, essa volta, esse rodeio todo, vamos para o nosso texto? Está em Marcos, capítulo 4, versículo 35. É um texto já conhecido por todos, né? Talvez você já saiba até o final da história aí, né? Os pontos aí que a gente vai colocar. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para outra
margem. Esse foi o convite que eu falei para vocês, que Jesus fez aos seus discípulos, de passarem para a outra margem do mar. Os discípulos, no versículo, versículo 36, Mateus pode pôr aí, né? Os discípulos, eles prontamente obedeceram a Jesus e foram para outra margem do mar. Conforme o relato de Mateus capítulo 8, versículo não precisa colocar, é o mesmo versículo, porque esse relato também é feito em Mateus, e lá em Mateus ele fala um pouquinho diferente. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Mateus capítulo 8, versículo 23. Né? Foi feito o convite, Jesus entrou no barco e os discípulos seguiram a Jesus. O texto a seguir diz que se levantou uma grande tempestade. Mas primeiramente eu quero parar nesse versículo que os discípulos seguiram a Jesus. Foi feito o convite e os discípulos prontamente seguiram a Jesus, sem saber o que ia acontecer no futuro. E um dia nós dizemos sim para Jesus. E também nós, como eles, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós aceitamos o pedido de Jesus. Segue-me. Nós estamos aqui procurando seguir esse Jesus. Tá? Só que a nossa vida no futuro é escura. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que nos espera no futuro. Né? Independente disso, nós temos de firmar esse voto que nós fizemos com Jesus, de seguir. E seguir Jesus implica, às vezes, em muitos problemas, muitas renúncias, muitas lutas. Né? E às vezes, quando nós falamos sim para Jesus, nem imaginamos, né, dessas lutas, desses desafios que nós vamos passar pelo futuro. Então esse é o primeiro ponto. Nós estamos indo para um mundo obscuro. Não sabemos o que vai acontecer. Se vai ter tempestade ou não, qual o tamanho da tempestade que vai ter, né? Será que vamos aguentar as lutas, as dificuldades que vão ocorrer pelo meio do caminho? Então, não sabemos. O texto a seguir, que é o versículo 37 de Marcos 4, já mostra, né, um resultado de seguir a Jesus. Né? Ele fala assim: ora, levantou-se grande temporal de vento. Grande temporal de vento. Né? Imagina isso na sua vida, na minha vida, né? Obrigado, Maia, estava tudo acabadinho. Grande temporal de vento. Então, segunda lição: o fato de seguirmos a Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades. Né? Não é porque nós entramos no barco com Jesus que os problemas vão ser sanados. Eles virão, independente de estarmos ou não com Jesus. Eles virão. E nós precisamos estar prontos para passar por essas dificuldades com Jesus. Com Jesus. Agora, os problemas virão. Né? Qual é o segredo para vencer? Para não pular do barco? Aí está a questão, né? Quando vêm os problemas, e nós sabemos disso, muitas pessoas abandonam a fé. Muitas pessoas escandalizam, né? E vão embora. É o nosso caso aqui. Quantos de nós, quantos rostinhos, né, que não estão mais aqui entre nós? Nós lembramos. Por trás disso aí, provavelmente, tem uma tempestade. E eles não aguentaram e sucumbiram, foram embora. Como eu falei, né, o fato de estarmos no barco com Jesus não nos isenta de um problema. Eu lembrei de Pedro, está lá em João capítulo 21, versículo 18 a 19, é Jairo, né? Nosso irmão Jairo.
Quem lembra de Jairo? Né? Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, e o texto bíblico fala que ela estava à beira da morte. Imagina um pai vendo uma filha deitada na cama, né, e sem resultados, né, algum. A filha só piorando, de mal a pior. Jesus estava passando por ali, e Jairo prontamente correu atrás de Jesus. Ele chama Jesus, há uma multidão em volta, ele vai pessoalmente e fala: Senhor, socorre. Na minha casa ela está deitada na cama, a minha filha de 12 anos, e ela está prestes a morrer. A situação dela é gravíssima. Jesus imediatamente socorre a Jairo. Ele então segue agora, ele muda o roteiro dele, segue em direção à casa de Jairo. Só que nesse intervalo, aparece aquela mulher com fluxo de sangue, né, que tinha uma hemorragia interna, e ela já tinha cuidado, tinha buscado vários médicos, gastado todo o dinheiro que ela tinha, né, para ver se recuperava saía daquela situação enferma, né, e sem sucesso nenhum. E aí ela viu Jesus com os discípulos indo em direção à casa de Jairo, e Jairo do ladinho ali para não perder, né, para pegar no braço e já tentar levar isso, andar e começar a carruagem mais rápido possível, né? E a mulher fala, no pensamento da mulher, fala: se eu apenas tocar, porque não dava para chegar até Jesus, devido à multidão, o aperto ali, né? Ela falou: mas se eu tocar apenas na orla das suas vestes, eu ficarei curada, né? E ela, com muitas lutas, ela chega, entra na multidão e consegue tocar na orla da veste de Jesus. Naquele momento, Jesus estava indo para socorrer a filha de Jairo. Jesus para. E Jesus fala: quem me tocou? E a multidão toda empurrando Jesus ali, né? Quem me tocou? Um silêncio, né? Alguns discípulos falam assim: mestre, está todo mundo aqui apertando o Senhor, né? O Senhor pergunta: quem me tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. É interessante, né? Dá para a gente fazer uma mensagem em cima disso aí, né? Tocar Jesus diferente, tudo muda toda a nossa vida, né? Jesus falou: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher, com medo, ela ficou por alguns minutos em silêncio, mas ela não pôde se ocultar. E ela levantou a mãozinha dela e falou: eu te toquei. Ele falou: grande é a tua fé. E ela te salvou. Ela foi curada naquele momento. Só que do outro lado, tinha Jairo preocupado com sua filha. E aí teve esse alvoroço todo, atrapalhou lá o Jairo ali, e agora Jairo falou: e agora esse negócio, essa mulher apareceu aí para, né? Não era para acontecer isso, a gente estava indo até rápido e agora falou tudo. Né? Jesus ainda está perguntando quem me tocou, e ninguém fala nada. Alguém chega, um empregado, e sussurra no ouvido de Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. A menina morreu. É triste. É triste uma coisa dessa. Estava dando tudo certo, né? Se Jesus não parasse ali, talvez dava tempo de chegar lá do outro lado para resolver o problema. Eu quero mostrar para os irmãos que a falta de fé é a causa de todos os nossos problemas, da desistência, né? Jesus, ele olha para Jairo, ele viu um homem com medo, um homem já desesperançado, ele recebeu uma notícia triste, né? Quando a gente quer seguir Jesus, ela vai. Jesus falou: Lázaro, Jairo, não temas, creia somente. Né? Percebe? A falta de fé e o temor, o medo, andam juntas.
crê somente. Jesus acompanha já e nós sabemos o fim da história, né? Porque Jesus não tem esse negócio de estar lá, que a gente às vezes limita a Deus, né? Porque Deus não está aqui, não está ali, ele não pode fazer, né? Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aonde eu estiver, se eu quiser viver alguém, se eu quiser ressuscitar alguém, eu ressuscitarei. Não precisa, Jesus não tem esse negócio de tempo, né? Nós temos esse tempo. Ele não chegou lá, não vai dar mais tempo. Não é verdade? Então, essa foi a história de Lázaro, né? No versículo 57, aconteceu que, indo-lhes pelo caminho, lhes disse o Senhor, seguiste-ei para onde fores. Esse é um outro versículo, é Lucas 9, 57, né, que o homem falou para Jesus que ia seguir ele para onde for. E no versículo 58 fala, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É assim que é seguir a Jesus. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para isso. Um falou, vou para onde o Senhor for, eu estou lá. Olha, Jesus falou, pensa bem o que você está falando. Existem responsabilidades em querer me seguir, né? E você vê o preço aí de Jairo em seguir Jesus em direção à sua casa, né? Como esse homem sofreu, mas graças a Deus Jesus o acudiu. Voltando ao texto, diante do temporal, os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus. Versículo 40. Marcos 4, versículo 40. Ele fala assim, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Por quê? Quanto medo. Né? Segunda lição. A princípio, os discípulos reagiram dessa forma porque tinham um conhecimento inconsistente de quem realmente era Jesus. Embora estava seguindo a Jesus, não sabia na íntegra quem era Jesus. E quantos de nós, com 12 anos, 13, 14, 20 anos, seguindo a esse Jesus, não conhecemos ainda? Não é verdade? Qualquer dorzinha de cabeça já desespera. Já não quer vir mais no culto de domingo. Choveu, ele já dá um jeitinho, fica até alegre. Para não vir. Tem um probleminha com o irmão, ele já se escandaliza. Jesus nos chama para enfrentar esses problemas, essas adversidades, né? E a gente enfrenta os problemas conhecendo de fato quem é Jesus. Lembra do livro de Apocalipse? Né? Eu vou falar na nossa linguagem, Paulo estava comendo no Império Romano. Os cristãos estavam sendo perseguidos ali. João estava preso na ilha de Patmos. Muitas pessoas sendo mortas por professar o nome de Jesus. Eu imagino a igreja como estava vivendo aqueles momentos difíceis ali. Né? Quantas desistências, quantos se curvaram ao imperador e o adoraram, com medo de perder a sua vida. E nesse momento, né, para fortalecer a João e os irmãos que estavam perseguidos, Deus faz um convite a João. João, suba para cá. E João foi transportado, transladado para o céu. Chegando lá no céu, o que ele viu? Deus sentado em um trono. Né? Parece que Deus tinha perdido o controle da situação lá embaixo. E os cristãos estavam morrendo. Mas
João viu Deus sentado no trono. Isso mostra o quê? Sou eu que reino. Eu continuo reinando. Não importa o que está acontecendo lá. É eu que mando. Como que João saiu fortalecido? Se a gente soubesse, nas nossas vidas, nas nossas universidades, tem um Deus que manda, que está no controle. Ele tem um controle da nossa vida. Nada vai sair do controle de Deus sem que Ele permita. E se acontecer, a permissão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, conhecer a Deus e que Ele está no controle de nossas vidas é tudo. Saber que Deus não perdeu a rédea de nada. Continua reinando, independente de tudo. E isso muda tudo. Olha o barco, as ondas altas, pessoas profissionais ali, no mar, todos apavorados. Isso mostra para a gente que a tempestade é grande, muito grande. Ela pode vir de uma forma que nós vamos perder o controle, a rédea de nossas vidas, por algum tempo. E o que acontece? Foi tão grande que aparentemente eles perderam o controle e começaram a gritar por Jesus. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus, olhando em desespero, falou: por que são tão medrosos ainda? Por que essa fraqueza após 20 anos me servindo? 30 anos me servindo? Por que esse medo no coração de vocês? Por que essa falta de fé? Por que 30 anos se passaram? Por que vocês ainda não me conhecem? Não buscaram me conhecer mais? Para não ficar tão apavorados assim nas dificuldades? É claro que aqui tinha menos de 3 anos. Os apóstolos estavam andando com Jesus, mas na mente de Jesus já era para eles ter um conhecimento mais elevado a respeito de Jesus. Os discípulos reagiram dessa forma porque não tinham conhecimento. O conhecimento deles era inconstante, não sabiam de fato quem era Jesus. O questionamento dos discípulos após o milagre revela essa realidade. Após Jesus ter feito o milagre, Jesus ele branda em alta voz, falou: acalma vento e as ondas. E a Bíblia fala que fez uma grande bonança. Houve uma paz. Logo depois da ordem de Jesus para toda a natureza se acalmar. Houve uma paz. E olha só, no versículo 41, o que os discípulos falam. E eles, possuídos de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse homem que está dentro do barco conosco? Quem é ele? Percebe a limitação? O conhecimento pequeno a respeito de Jesus? Quem é este? Porque o vento obedeceu ele deu uma ordem e se fez bonança. O mar se acalmou, as ondas se acalmaram na voz dele. Quem é ele? Percebe que a falta de conhecimento de Deus, de quem é Deus, de quem nós servimos, muda tudo. Se a gente conhecesse o Deus que temos, muita coisa em nossas vidas ia mudar. Se nós conseguirmos ver como Deus vê, as coisas mudariam para nós, fariam mais sentido. Então, essa falta de conhecimento gera esse pavor em nossas vidas. Parece que Deus não tem um controle da situação.
E nós ficamos desse jeito, amedrontados. Quando temos um conhecimento consistente a respeito de Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante de nós. Mas precisamos conhecer a Jesus. Oséias, Deus falou, Deus deu um conselho para o povo. Deus, o povo estava no pecado, e Deus falou, vou me ausentar desse povo, para ver se eles sentem falta de mim. Né? E digam no seu coração, né? Sigamos o Senhor. E ele fala, sigamos o conselho do Senhor, né? Ou sigamos o conselho que está escrito em Oséias. Põe lá Oséias capítulo 6, versículo 3. Sigamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. Né? Esse foi o conselho que Deus falou assim, talvez eles sintam essa necessidade, né? Quando eu me ausentar dele. Né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como o amanhecer a sua vinda certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Então o propósito é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a esse Deus. Esse é o conselho que Deus dá para cada um de nós, né? Aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo para conhecer ao Senhor, para nos fortalecer nos momentos difíceis. Eu coloquei uma observação aqui. Existem dois obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma grande tempestade em nossa vida. O primeiro dele, que a gente sabemos aqui, já vimos, é o medo. Surge uma coisa que a gente está fora do nosso alcance de resolver, o coração nosso enche de medo, de pavor. Medo do que pode acontecer, do obscuro, do desconhecido. Nós ficamos com medo. E a gente sabe que o medo, ele gera ansiedade, que é o mal do século nosso. Ansiedade. Medo do desconhecido. Né? Então são dois graves problemas que nos tiram da presença de Deus, e só o conhecimento de Deus, da profundidade desse conhecimento, é que nós vamos vencer esse medo. Mas fora esse conhecimento que está ligado, nós temos outros dois pontos importantes que faz a gente vencer o medo, que está também no nosso texto bíblico hoje. Precisamos ter fé. Fé em Deus. A fé vence. A fé faz a gente, tem até um hino que fala que a fé faz a gente pular montes e muralhas, né? A fé faz isso. E o outro ponto é o amor. O amor vence o medo. Os dois pontos que nós devemos ter em nossas vidas, nunca desistir deles, é a fé e o amor. Lucas 8, 40, 42 fala: aconteceu que voltando Jesus à multidão, vou voltar aqui de novo. Aconteceu que, voltando Jesus, a multidão o recebeu. E eis que chegou um homem de nome Jairo. Eu já li esse aqui, né? Já. Nome Jairo, né? E aí a história nós já sabemos, né? E qual foi o ponto do Jairo aqui? Jesus socorreu ele. Tenha fé. Tenha fé. Jairo estava com medo. Ele falou: não tenha medo, Jairo. Tenha fé. A fé, ela joga fora o nosso medo. Ela faz a gente enfrentar as nossas lutas. Eu acho que eu dei uma erradinha aqui no meu ponto. Ele fala assim, Marcos 4,40. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Percebe que Jesus ele relaciona, né, a fé com o medo. Por que vocês são tão medrosos?
Por que vocês não têm fé? A falta de fé gera medo, porque nós não sabemos se vamos de fato atravessar aqueles momentos difíceis de nossa vida. Fala em João 4,18, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente aperfeiçoado, porque o medo mostra que existe castigo. Quando existe um medo, é porque você está com medo de algum castigo, de alguma coisa obscura que vai vir, né? E como que o amor está relacionado a isso, né? O amor enfrenta o castigo, o amor enfrenta a dor. Nós fomos nesses dias do velório da Elsa, né? Fomos no velório da Elsa e o que aconteceu depois desse velório? A Neide, as meninas estão ali, né? Neide, ela falou, quero ver o túmulo do meu filho, né? Que o Juan faleceu há um ano atrás, quero ver o túmulo do meu filho. Ela já estava chorando quando ela falou isso, né? Aí as meninas, o pai e os irmãos, eles recuaram, né? Por quê? Por causa da dor, porque não quer relembrar, né? Então eu olhei para eles lá, estavam tudo chorando, né? Só que eu olhei em Neide algo mais, né? Que fez ela vencer o medo dela, o amor. O amor dela pelo filho sobressaiu, fez com que ela vencesse o medo. É um amor mais apurado, porque nós falamos que o amor da mãe é o mais parecido com o amor de Deus. E ela enfrentou a dor de rever a fotinha, né? De estar junto, porque isso magoa, isso traz tristeza, traz lembranças de momentos difíceis, duros. Mas ela enfrenta tudo isso por causa do amor. Ela foi sozinha que enfrentou, né? Ela queria ver de todo jeito e viu, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o amor faz isso. O amor joga fora o medo e enfrenta as lutas. A falta de fé gera medo. O medo gera a ansiedade. E aqui no nosso caso é a doença. Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Enquanto Jesus, como eu falei, Jesus é o nosso maior exemplo de fé. Enquanto estava aquela luta ali dentro do barco, aquele desespero do desconhecido, com medo de perder a vida, do outro lado tinha Jesus, dormindo em um travesseiro, tranquilo. Parece que não tinha nada estava acontecendo ali. De um lado, o desespero, e do outro, a calma. Marcos capítulo 4, versículo 38. E Jesus estava à popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Como é possível? Às vezes a gente até não acredita nisso, né? Aquele desespero, porque todas as escrituras, elas se desenrolam de forma espiritual. Ensinamento é espiritual. Então, o fato de Jesus estar dormindo é porque tinha algo mais. E, baseado no nosso ensinamento de hoje, por que Jesus estava dormindo? Porque Jesus conhecia o Pai. Ele conhecia Deus na profundidade. Ele sabia que tudo estava ali, aquele transtorno todo, tinha um Deus superior àquilo tudo, que não tinha fugido do controle dele. Estava tudo sob controle. Por isso ele dormia. Sabe, nós podemos dormir, podemos descansar, enquanto as lutas da vida, elas vêm sobre nós. Né? Dá para ser que nem aquele homem que nós colocamos no hino lá. Tu me fazes saber que feliz eu sou em ti.
dá para sobreviver sem escandalizar. Dá para sobressair ileso das nossas vidas. Basta conhecer quem é o Pai e que Ele está sentado no trono, reinando. Por isso que Jesus estava deitado ali. Jesus sabia o quanto ele amava a Deus e a fé que ele tinha nos cuidados de Deus. Jesus sabia também o quanto Deus o amava. Você sabe o quanto Deus te ama? Você sabe que Ele cuida de você e que as coisas só vão acontecer com você na hora determinada por Deus? Esse é o segredo do sucesso para vencer as tempestades. Em João capítulo 12, 23 fala: e Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Por que eu coloquei esse versículo no nosso último, o último versículo do nosso tema de hoje? Porque há o momento certo. As coisas não vão fugir do controle até Deus permitir. Jesus não ia morrer lá. Não ia morrer lá. Porque o seu tempo não era chegado ainda. Existe o tempo para tudo debaixo do céu. E vão acontecer as coisas no dia que Deus determinar que aconteça nas nossas vidas. Tá? Aconteceu aquele... Deus permitiu que acontecesse. Mas quantos momentos que nós já passamos e nós vimos o milagre, nós vimos a salvação, o livramento de Deus em nossas vidas. Quantas vezes Deus nos livrou? Porque Deus tem o controle. Tá bom? Deus tem o controle de nossas vidas e as coisas só vão acontecer na hora que Ele permitir. Então vamos aprender juntos a passar pelas lutas de nossas vidas, né? Tendo um conhecimento mais profundo de quem é Deus, que Ele está no controle de nossas vidas. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, Deus nos proteja, para que a gente vivamos essa vida cristã, saindo do outro lado ilesos. Bom, Deus nos abençoe, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha abençoar nossas vidas, que o Senhor nos dê o conhecimento de quem de fato é o Senhor. E, Senhor, também nos abra os olhos do nosso entendimento para saber que o Senhor está conosco todos os dias. E que as coisas, Senhor Deus, vão surgir. Elas não vão ser impedidas de surgir, porque o Senhor está conosco. Mas o Senhor nos protegerá, Senhor Deus. O Senhor tem a soberania das nossas vidas. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.